A Floresta do Sussurro. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é uma história que nunca deveria ter sido lembrada. Mas antes de ouvir, você precisa conhecer Helena. Helena sempre foi curiosa. Do tipo que não acreditava em histórias antigas, nem em lendas contadas pelos mais velhos. Ela ria das histórias sobre a Floresta do Sussurro, um lugar que ninguém da cidade ousava entrar depois do pôr do sol. Diziam que à noite as árvores ganhavam voz, que o vento não era vento, mas o sopro das almas que nunca conseguiram sair de lá. Helena achava tudo isso apenas superstição, até o dia em que decidiu ir por conta própria, descobrir se a floresta realmente guardava algum segredo. Era fim de tarde, o céu estava acinzentado, e o som dos pássaros parecia se afastar pouco a pouco. Ela estacionou o carro perto da estrada de terra, pegou sua mochila e começou a caminhar em direção à trilha coberta de folhas úmidas. A cada passo, o som de seus sapatos se misturava ao farfalhar das árvores. O ar tinha cheiro de terra molhada e algo metálico como ferrugem. Ela ligou a lanterna. A luz cortou o ar denso, mas parecia fraca demais para tanta escuridão. Logo nos primeiros metros, ela sentiu como se estivesse sendo observada, mas não havia ninguém ali. A floresta estava completamente silenciosa. Silêncio tão absoluto que o próprio coração dela parecia alto demais. Ela parou por um instante, respirou fundo e continuou andando. Os galhos começaram a estalar, primeiro atrás dela, depois ao lado. Ela girou a lanterna. Nada. O vento soprou de repente, trazendo um sussurro tão suave que ela mal conseguiu entender. Mas uma coisa era clara. Alguém chamava o nome dela. Helena. A voz parecia distante, como se viesse de dentro da própria floresta. Ela congelou. O medo começou a apertar o peito. Mas a curiosidade ainda era mais forte. Seguiu adiante. Os galhos ficavam mais altos, mais fechados, e a trilha sumia sob seus pés. A lanterna piscava, como se algo interferisse na luz, e cada vez que ela piscava, parecia que as sombras mudavam de lugar. Ela ouviu novamente. Helena! Agora, mais perto. Muito mais perto. Ela começou a andar mais rápido, tentando ignorar o som, até que algo prendeu a sua perna. Era uma raiz grossa, como se tivesse se movido sozinha. Ela se soltou, cambaleando para trás, a respiração curta, os olhos arregalados. O vento cessou, nenhum som, nenhum inseto, nada. A floresta estava morta! E então, um estalo alto, como se algo grande tivesse se quebrado bem à frente. Ela apontou a lanterna. Entre as árvores, uma silhueta. Alta, imóvel, o rosto coberto pela sombra. Ela chamou com a voz trêmula. Tem alguém aí? A figura não respondeu, apenas começou a se mover. Devagar. Os passos eram arrastados, mas o som deles vinha de todos os lados. Helena recuou, e a cada passo para trás, tinha a sensação de que algo a acompanhava. O chão parecia mais pesado, o ar mais frio, e a floresta começou a sussurrar em uníssono. Centenas de vozes baixas, antigas, e todas diziam o mesmo nome. Helena. Ela começou a correr,
Os galhos batiam em seu rosto, as folhas cortavam sua pele. Mas ela não parava, até que tropeçou, caiu e a lanterna voou de sua mão, apagando-se. O breu tomou conta de tudo, apenas os sussurros permaneciam. Ela sentiu algo tocar seu ombro, gelado, pesado, como uma mão, mas quando virou, não havia ninguém. Ou talvez houvesse um vulto, baixo, com olhos brilhando na escuridão. Olhos que a fitavam como se já a conhecessem há muito tempo. Ela tentou se levantar, mas o chão parecia prendê-la no estande. Raízes se enroscavam nas pernas, como se a floresta quisesse puxá-la para dentro de si. Ela gritou, mas o som morreu no ar. A voz dela não ecoou. Era como se a floresta tivesse engolido o grito. Quando conseguiu se soltar, correu sem olhar para trás. Mas por mais que corresse, a floresta não terminava. As árvores pareciam se repetir. O mesmo tronco, a mesma pedra, a mesma sombra. E então, entre a névoa, ela viu uma cabana antiga, coberta por musgo, com janelas quebradas e uma porta entreaberta. Luz fraca escapava de dentro. Ela aproximou-se lentamente, empurrou a porta. O som da madeira velha ecoou alto demais. Lá dentro, o ar era pesado e frio. Sobre uma mesa, uma vela tremia, como se tivesse acabado de ser acesa. E ao lado da vela, um caderno. Ela o abriu e as páginas estavam cobertas de nomes e riscados, e entre eles, o dela. Helena deixou o caderno cair. O vento soprou, apagando a vela, e a floresta voltou a sussurrar. O som vinha de todos os lados, e cada vez que o vento passava, ela ouvia risos distantes, risos finos, infantis, que ecoavam até dentro de sua mente. Naquela noite, ninguém mais viu Helena sair da floresta. Dias depois, encontraram o carro parado na estrada, as chaves ainda na ignição, a porta aberta e na beira da trilha, o caderno aberto na última página, com uma frase escrita em tinta vermelha. A floresta sempre chama pelo nome de quem ousa ouvi-la. E quando o vento sopra, alguns dizem que ainda dá para ouvir. Helena. Essa foi mais uma história de terror macabra. Boa noite.